Tudo bem, meus queridos? Estamos mais uma vez aqui num vídeo extra. E como todo vídeo extra que nós fazemos, a gente vai fazer uma coletânea da última semana, do que aconteceu na última semana. Lembrando para quem é novo no canal, que este canal é um canal universalista. Então, por favor, devido respeito, tá? Aqui nós não somos profetas, nós não somos acertadores do mundo espiritual de 100%. Ninguém aqui é o rei da cocada, tá bom? Aqui é todo mundo igual todo mundo. Eu sou o Zezinho da esquina como qualquer um, tá ok? Bom, por que eu tô falando isso e deixando muito bem claro? Porque hoje vai ter muitas revelações, mas não significa que o que eu vejo tem que acontecer. O que eu vejo é algo que a gente faz aqui dentro do universalismo, que é pegar as visões, pega a minha, pega a sua, pega de mais alguém, mais 10 pessoas, cruza as informações e aqui cruzar mais, a probabilidade de acontecer se torna maior, tá ok? Mesmo eu acertando em torno de 80% as coisas que eu falo, não sou profeta. Profeta tem que acertar 100, tá ok? Vamos lá. Essa semana nós tivemos tempestade chamada Eunice, que atingiu o Reino Unido e Irlanda com ventos superiores a 200 km por hora. É seca no momento, depois é muita chuva, depois é tempestade com muito vento, depois são situações que estão acontecendo e não é só no Brasil. A gente viu o caso desastroso, triste com Petrópolis. A gente viu o caso triste na Bahia, em Minas, no Rio Grande do Sul com a seca, que já está resolvendo, já está começando a chegar coisa lá. O plano espiritual falou que vai chegar coisa lá, vai resolver esse problema aí. Não queiram que resolva com força total, porque senão vem, tempestades violentas. É bom vir devagar e sempre. E não, tem que vir, vem logo, vem que tiver, calma que não é bem por aí. Prudência, tá ok? Até nos pedidos para Deus, para o espiritual, prudência. Nós vamos comentar sobre prudência no final do vídeo. Nós tivemos essa semana nuvem gigantesca de fumaça após a erupção do vulcão Etna na Itália, que inclusive fechou alguns aeroportos. O Etna, de novo, ele entra em erupção, para um pouquinho, entra em erupção, para um pouquinho, mas dessa vez ele soltou muita fumaça. Deus abençoe que seja uma fumaça de defumação para aquela região da Ucrânia e da Rússia, porque precisa de muita oração para aquela situação, para aquela região. Quando o ser humano pega e sai da questão de amor e entra numa questão de brutalidade, da força bruta, os resultados e os frutos não são nada bons. Bom, vamos lá. Comentando sobre, começaram infelizmente os ataques na Ucrânia. E vocês têm que entender que uma guerra não dura nem dias, nem meses, mas normalmente dura anos. Eu estou gravando na quinta, então começou praticamente de quarta para quinta. Para amanhã não sei como é que vai ser, mas ainda não pode ser considerado uma guerra, ainda não. Queiramos que pare por aí com pouquinhas coisas, porque estão atacando um lugar militar, um outro lado militar. Agora, a muvuca, quando vem para destruir tudo e de tudo, aí complica. Exemplo, a Ucrânia, por exemplo, tem lugares que fornecem fertilizantes, por exemplo. E se atingir uma fábrica dessa? O planeta inteiro sente. E sente muito, não é que sente pouco, não. Os preços das coisas, como é que estão acontecendo? Só com esse pedacinho desse tamanho. Olha, é uma região pequenininha. Se você olhar assim no mapa mundi, a proporção frente ao planeta é coisa de 0, você está entendendo? 0,00.
de tão pequenininho que é. Mas, como o planeta Terra é um corpo vivo, qualquer machucadinho desse tamanho, o planeta inteiro sente. Começa a subir preço de trigo, preço de milho, preço de soja, preço de combustível, começa a gerar um monte de inflação no planeta. Gerando inflação no planeta, as pessoas ficam com mais fome, com mais dificuldades. E aí? E aí? Um negocinho desse tamanho, por causa do ego de uma pessoa, gera fomes imensuráveis no planeta inteiro, fora a dor física de quem mora naquela região que está sendo afetada. Não é brincadeira, viu, gente? Prudência. Vamos lá. A Rússia saiu no jornal dessa semana, que a Rússia diz que dará resposta, abre aspas, forte e dolorosa, fecha aspas, contra as sanções. O que eles vão fazer? Olha, tá até avião aqui, os caras para fazer efeito 5D. Rússia diz que dará resposta forte e dolorosa contra as sanções. O que seria isso, forte e dolorosa? Eles vão fazer o quê? Como? Onde? Quando? Olha, sabe o que está acontecendo? Não sei se vocês acompanham a política ou tudo mais. No outro canal que eu costumo falar disso daí. O índice de aprovação do governo do Putin estava caindo, estava assim, ladeira abaixo. O índice de reputação do Biden caindo, ladeira abaixo. O que acontece? Guerra. Aí o povo, só que o povo não é igual antigamente. Antigamente fazia isso, daí o povo, é isso aí, vamos enfrentar o inimigo, vamos enfrentar o inimigo. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas não querem isso, as pessoas querem paz. O problema é que a mídia, a televisão lá da Rússia, ela não passa a verdade, é proibido. É só o que o governo permite e quer. Então está tendo muita manipulação na cabeça das pessoas, as pessoas não estão conseguindo a devida evolução para poder fazer o seu raciocínio e o seu norteamento do que é o que não é. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E o próximo capítulo, olha só o que tem aqui na pauta da próxima novela. A China questiona se os Estados Unidos, abre aspas, pensam em consequência de encurralar grande potência, fecha aspas. A China pegou e falou assim, os Estados Unidos não pensam nas consequências de encurralar uma grande potência? Porque se encurrala uma grande potência, ela pode soltar alguma coisa atômica. É mais ou menos isso. Será que eles não estão pensando nisso? É mais ou menos isso que a China falou. Só que depois vem uma outra nota. Que a China pega e critica sanções ocidentais à Rússia em forma que não seguirá o mesmo caminho. É claro que não vai seguir o mesmo caminho. Porque o grande dragão vermelho vai ficar igual na época do corona, quietinho, trabalhando, produzindo, todo o planeta se lascando, todo mundo se lascando e eles lá produzindo e a economia crescendo. Agora tá tendo a muvuca bélica, eles falam, vai, briga vocês aí, fica aí, e a economia vai crescendo. Depois do desfecho eles vão ver e vão falar assim, olha, a Rússia invadiu esse daqui, aconteceu isso. Bom, não deu nada, então vamos pegar Taiwan. Meus queridos, vocês estão achando que é só um ponto que vai ser? Não, é igual pipoca, estoura aqui, estoura lá, estoura em tudo quanto que é lugar. Os países vão aproveitar a situação e tentar fazer os sonhos, mesmo sendo cruéis e de ego muito elevado, de ganância pura, vão tentar fazer esse sonho ser realizado. Isso é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Não saber e não conseguir controlar o jacaré. Só que o problema é quando você tem ditadores, pessoas onde tem um poder único e fica por muito tempo. O cara decide, o Congresso fala amém e faz as coisas que tem que fazer, que foi o caso que aconteceu ali na Rússia com a Ucrânia. Na China a mesma coisa, hein? Aí saiu uma nota do governo russo, aonde ele pega e fala na mídia, para todo mundo,
Bem-vindo ao mundo do gás a 2.000 euros. Ou seja, eles vão cortar o gás e vão falar: você quer meu gás? É tanto. Se não quiser, problema é teu, procure em outro lugar. Se quer meu gás, eu vendo por tanto. Se não, pode procurar outro lugar. E olha aqui na de sinuca. Se eu, Europa, não compro, eu passo frio, passo dificuldade, me quebra. Se eu compro, eu ajudo aquele que eu estou indo contra. E aí? Para onde vai fazer o quê e como vai fazer? Tá entendendo a situação? A quina de sinuca ficou tão forte, tão assim, tão intensa, que dá medo de ver o futuro. Aqui no Brasil, nós tivemos ataque de hacker no acelerador de partículas. Eu não sei se isso é um sinal espiritual. Bem no acelerador de partículas, um ataque de hacker. Um sinal espiritual? Eu acredito que seja. Lojas americanas e submarino fora do ar 4 dias. Imagine o estrago que conseguiram fazer nessas empresas. A fome que geraram das pessoas que fazem entregas dos produtos. As pessoas que vendiam e não conseguiram vender e ficaram 4 dias sem faturar. Todo o impacto que gerou por causa de um hacker que pegou e invadiu um sistema e fez o que fez. E vocês acham que pode ficar só por aí? Não. Está acontecendo direto, sem fim. Acontece um agora, acontece depois. E se fizerem isso com uma usina nuclear? E aí? Explode? Pois é. Bem capaz disso acontecer. Bem capaz disso acontecer. Porque se essas pessoas se têm capacidade de fazer um estrago desse e prejudicar tantas pessoas como prejudicaram, elas não estão nem aí com as consequências. Elas são pessoas irresponsáveis. Bom, saiu uma notícia essa semana falando sobre novos super mosquitos. Ó, efeito 5D, ó, até buzina tocou. Então vai acontecer, hein? Olha aí, perigo, hein? Novos super mosquitos podem levar malária para zonas urbanas. Meus queridos, tem gente que confunde tudo, mistura dengue com malária, com febre amarela, cada um é uma coisa, não misture. Chikungunya é uma coisa, dengue é outra coisa, zika é outra coisa, febre amarela é outra coisa e malária é outra coisa. A malária, meu querido, ela é tão grave. Na África a gente chamava de paludismo. Ela é tão grave que quem pegou uma vez não pode nem doar o sangue nunca mais. E todas as vezes que abaixa a resistência, ela pega e se manifesta. Ou seja, você vai ser um hospedeiro para sempre. É um mosquitinho vir te picar e picar o outro, passa para o outro. Vir picar o outro, passa para o outro e assim por diante. Ah, mas ele parou os sintomas e tudo mais. Tudo bem. Você não pode doar mais sangue. Se você não pode doar mais sangue, está no seu sangue. Se está no seu sangue, o bicho pode sair picando e fazendo as atrocidades. Vai saber como é que é esse bicho novo aqui. Porque os mosquitinhos antigos, eles andavam no máximo 300 metros, tinham um tempo de vida curto. E os bichinhos novos que tá saindo? Consegue voar mais alto, mais longe? Ó, antigamente não chegava um mosquito voando pela janela lá de fora do meu apartamento. Agora começa a vir. Eles turbinaram as asinhas deles, já estão subindo mais alto. E aí? Coloca essa pecinha em cima do quebra-cabeça. Subvariante Omicron pode ser mais agressivo e atingir os pulmões. Bom, eu sou um testemunha disso, né? Não sei se vocês sabem, mas todo o meu problema que eu tive é devido ao coronguinha. Mesmo dando negativo o exame, mas quando eu fiz a tomografia, apareceu o tal dos vidros foscos, que só acontece quem teve. E no meu caso, além disso, eu sofri um infarto pulmonar. Entupiu um vaso do pulmão e me deu um infarto, que estourou tudo, é por isso que saiu sangue e tudo mais. Bom, estou em tratamento. Se os médicos tivessem feito tudo certinho, quando eu cheguei no pronto-socorro, o médico falou para mim, o pneumologista, ele pegou e falou assim: Ricardo, em 2 dias você estava até pulando amarelinha. Agora, como não foi tratado devidamente, da forma correta,
o seu tratamento vai de 3 a 6 meses, com remédios caríssimos. Caríssimos. De coagulação, remédio de coagulação, vocês não têm noção. Fora o risco que eu tenho que eu não posso me machucar. Porque senão fica sangrando sem fim. Meus queridos, não é brincadeira. E se pode vir uma subvariante do Ômicron, mais agressivo, e atingir os pulmões. E outra, hein? Ele pegou e falou assim, você não percebeu, mas você já teve. É incrível, é incrível. Ele afeta sem nós percebermos. Tem que tomar muito cuidado. Não é para brincar. Como diz, prudência. Prudência. Nem o 8, nem o 80. Não seja radical do 8 e nem seja o radical do 80. Muita calma nesta hora. Calma. Muita calma nesta hora. Prudência. Vamos lá. Revelações. Meus queridos, eu vi muitos políticos. Só que eram políticos de muito poder. De muito poder. Sabe aqueles políticos que são representantes mesmo, chefe mesmo, chefão? Não um político que ninguém nunca ouviu falar. Sabe aqueles políticos chefes? Eu vi muito desencarne desses. Eu vi assim, o cenário foi assim. Estava no Congresso, que eu vou falar exatamente o que eu vi. Estava no Congresso, eu vi um político pegando e falando assim, você viu, fulano desencarnou. Faleceu, né? Eles falam faleceu, mas desencarnou. Vamos usar a nossa linguagem. Aí o outro, fica quieto, o outro também está assim, internado em situação gravíssima. Aí o outro, você não sabe da maior, hoje mesmo faleceu fulano. O quê? Ontem foi aquele, hoje esse, e o outro está internado? Nossa! E aí foi aparecendo cenas e eles falando, olha, fulano também, fulano também. Não me deram os nomes, tá? Mas foi me mostrando isso daí. Eu não sou o dono da verdade. Vocês pegam e cruzam com outras pessoas, hein? Revelação, se você nunca revelou fotos, vai procurar o dicionário para entender o que significa revelação. Revelação não é o dono da verdade. Revelação é pegar algo oculto e passar para que consiga ver, tá? Se você não entende o significado do dicionário, o problema é teu, não é meu. Vamos lá. A grande doença que fará um grande desencarne irá vir. Eu já falei que vai ter um desencarne surreal. Todo mundo pega e fica me perguntando, professor, onde vai ser? Como vai ser? O que vai ser? Meus queridos, eu vou repetir pela última vez e não me perguntem mais isso daí. Parem de achar que vai ser um fenômeno. Parem de achar que vai ser em um lugar. Parem de achar que vai ser de uma forma. O desencarne vai ser pulverizado de tudo e com tudo. É taquicardia, é o que eu tive pulmonar, é pneumonia, é acidente de carro, é câncer, é guerra, é não sei, tudo, de todas as formas sozinha, até sozinho dormindo, sim, até dormindo. Vão vir de formas inimagináveis e de todas as frentes. Então, parem de querer ficar procurando o coelhinho culpado. Qual que é o coelhinho que é o culpado? Não tem coelhinho culpado. O espiritual está fazendo desta forma justamente para não dar um impacto muito grande na sociedade. Apesar que eu tinha visto muitos corpos. Eu vi uma cena assim de muitos corpos jogados pro chão. Muitos. Pessoa que queria ter o próprio ente junto com ela, esperando a coisa, pegando e falando assim, eu vou ter que colocar na calçada porque não dá o tanto fedor que tá. Porque não tinha suporte para recolher. Esse era o nível. Deus me livre. Espero que minha visão seja um sonho e não uma visão. A grande fome do planeta nos próximos anos. Temos que lembrar, tô repetindo. Eu já comentei sobre. Igual do tempo bíblico. Então vamos lá. Tipo de prudência. Quando ainda tem bastante, está sobrando, compra, vai guardando. No tempo antigo, não pegou e guardou uma safra só inteira. Nos tempos antigos, guardava
uma safra, a segunda safra, a terceira safra. Ficaram vários anos se precavendo para nos outros anos da dificuldade ir consumindo aquilo ali. Os humanos estão fazendo o quê? Quando acontecer, eu vou lá no mercado, compro tudo e eu tenho dinheiro, eu compro tudo e o meu irmão que se lasque. Não faça isso. Se você não está tendo prudência de pegando de pouquinho em pouquinho, conta-gota, quando chegar na hora da muvuca, você é um rico, milionário, comprar de um monte e deixar os outros sem, fazendo com que suba os preços e se lascando com a vida dos seus irmãos, a cobrança vai ser de uma forma inimaginável. Não vai chorar depois que você desencarnar. Não façam isso. Não comprem em exagero. Não joguem fora. Não desperdicem. Diminua o tanto que você come. Comece a aprender a comer menos, bem menos, o mínimo do mínimo do mínimo. Porque você já se acostumando e treinando a fazer isso, se você comia muito, você não vai sofrer. Porque você vai falar assim, não, eu consigo continuar comendo um pouquinho. Agora, aquele que já está no vício, as lombrigas vai vir de um jeito que vai virar um sofrimento. Vai virar um martírio, um sofrimento tão grande. Prestem atenção no que eu estou falando. Depois não reclamem. Quem avisa, amigo é. Ou inimigo se torna, né? Como diz um amigo, né? Quem avisa amigo é, ou inimigo se torna, porque a pessoa não aceita e fala que você virou inimigo. Bom, meus queridos, sobre não ter eleição. Vocês lembram que eu falei que eu não tinha visto os dois presidentes? Bom, pois bem, eu tive uma outra visão sobre aquela questão de não ver os dois candidatos. Você sabe o que acabou me vendo agora? Não ter eleição. Aí eu falei assim, cara, não tinha eleição. E aí, como é que faz? Eu já tinha visto que os dois não iam. Não vai ter eleição? Como que vai ser isso? Como? Qual que vai ser o motivo? Eu não sei. Aí eu vou chutar, tá? Vou chutar. Isso aqui é um chutômetro. São pecinhas, eu vou tentar montar o quebra-cabeça. Pode ser, não é que é. Que nesse período das eleições, devido à grande doença, não consiga ter eleição. Vamos imaginar que vem uma doença pior do que o coronguinha que veio. Muito pior. Não tem como mesmo. Todo mundo trancafiado, não tem como. Podem querer forçar, mas não tem como. E nisso, o que acontece? O Congresso assumiria. Pode ter muvuca nas eleições, de não aceitar a situação da urna, alguma coisa? Pode. É outras pecinhas. Eu não quero que fique escrevendo, defendendo que é falsa, que deixa de ser falsa. Isso aí é um problema teu. Guarda pra você a sua teoria. Eu não quero que exponha. Se expor, você pode ser membro antiguíssimo, seguir meu canal de anos e anos. Se escrever e eu pegar, vou bloquear e você nunca mais escreve no meu canal. Aqui eu não quero incitações de desamor aqui. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Se você tem a sua crença, a sua crendice, o problema é teu. Mas é verdade, eu vi. Segura o seu jacaré e vai fazer o treinamento de segurar o jacaré dentro da sua gaiola. Guarda ele bem guardado aí com você. Não ponha para fora. Deixei claro, está muito claro. Se você escreveu, corre para pagar, porque se eu pegar antes, já era. Credo, professor, onde se viu? Eu não quero desamor. Aqui não é um lugar de desamor. Aqui não é lugar de bater boca. Aqui não é um lugar de ego. Ai, porque eu vi tal coisa. Eu sei tal coisa. Eu não sei. Eu gosto do fulano. Eu gosto do ciclano. Prometeu. Isso aí é coisa de ego. Aqui, não. E para a gente encerrar as revelações que o espiritual pediu para falar, aliás, uma moderadora falou para mim. Depois eu fui questionar o plano espiritual sobre, e o plano espiritual falou, nós falamos para ela justamente que era para falar para você. Ainda peguei e falei assim, mas por que você não falou direto? Aí eles deram risada, para ver se você ia ter o seu ego elevado ou não, de pegar e falar assim, ela não sabe o que fala.
Não, realmente é, deixa eu ver o que é. Então eles estão me testando todas as horas, todos os momentos, viu, querido? E não só eu, todo mundo, viu? Cuidado, hein? Prudência. Prudência. Porque a gente tem dessas coisas, né? Se eu falo com o Espírito, por que ele não vem falar para mim? Vai falar através de outra pessoa? Ué, só vem e fala direto comigo. Olha o teste. Tá vendo como é que é a situação? Gente... Muita prudência em tudo. Isso aqui é um recado do plano espiritual. Não faça nada que possa afetar o próximo, mesmo sendo pequenininho. Prudência. Cuidado. Tudo que for fazer, analise e verifique se pode prejudicar o próximo. Não festejar derrotas. O fulano perdeu o jogo tal. Não faça isso. A guerra do fulano perdeu. Não faça isso. A Rússia vitoriosa. Não faça isso. Os Estados Unidos venceu. Não faça isso. O Bolsonaro ganhou. Não faça isso. O Lula ganhou. Não faça isso. Escutem o que eu estou falando. Escutem o que eu estou falando. Aqueles que tiverem a língua muito solta vão levar sabugada do plano espiritual. Meus queridos, vocês não queiram conhecer a varinha de marmelo do plano espiritual. Não façam isso. Eu estou clamando para vocês terem consciência disso. Não festeje nada contra o seu irmão. Até de futebol, professor, até de futebol. Deus, parabéns. Fala, parabéns, rapaz, seu time foi muito bom e mereceu ganhar. Tá entendendo? Recado do plano espiritual. Não esqueçam disso. Hoje, para sempre. Não esqueçam disso. Parem com ostentação. Parem com ostentação. Eu vou tirar uma foto tomando um café num lugar chique. Eu vou tirar uma foto do cabelo que eu fiz. Eu vou tirar uma foto de não sei do que. Porque eu vou mostrar, eu vou chegar nos lugares e pegar o dinheiro e fazer assim, e comprar na frente de todo mundo. Quanto custa isso aí? Isso aí é mixaria. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Se você fizer, o plano espiritual disse, eu estou confirmando o que ele disse, eles afirmaram que vão fazer todos sofrerem uma bela rasteira. Eles vão destronar todo mundo que tiver o ego elevado. Vocês entenderam? E para encerrar, cuidado em não permitir o direito do livre-arbítrio do próximo. Eu posso ter uma versão, falar assim, eu acredito nisso, eu acho que é importante tomar isso, tomar aquilo, fazer isso ou fazer aquilo. E o outro achar que não. Ele colocar os argumentos dele justificando não. Não interessa. É ele, a vida é dele. O argumento é dele. A decisão é dele. Você decida, aprenda a decidir a sua vida e não de terceiros. Você aprenda a decidir o que você vai fazer e não o que os outros precisam ou deveriam fazer. O que os outros vão e precisam fazer é problema dos outros. Meus queridos, recado dado. Que Deus possa inundar e abençoar o coração de todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo da luz divina, possa agraciar a todos, trazendo a iluminação mental, para que todos possam conseguir crescer e evoluir nesses momentos de grande aflição. Jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.